há uma questão que teve em outro programa que eu participo e está nos nossos grupos de estudo, que é a seguinte: anjo guardião é o mesmo benfeitor espiritual? E eu fiquei de responder essa questão nesse programa. Então, o que acontece? A doutrina espírita ela tem como base a ciência espírita. Assim como qualquer outra ciência, a ciência tem o seu vocabulário. Allan Kardec, quando constrói a doutrina espírita, ele cria o vocabulário espírita que até então não existia. O espiritismo não existia, ele foi criado por Allan Kardec. E dentro do Livro dos Médiuns, e depois numa outra obra, chamada Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, Allan Kardec posta lá o vocabulário espírita. Então, a nossa ciência espírita ela tem o seu vocabulário espírita. Por que o vocabulário espírita? Não é só o espiritismo que tem o seu vocabulário espírita. Se a gente for na psicologia, ela tem o vocabulário da psicologia. Se nós formos estudar ciências sociais aplicadas, que é o trabalho, ela tem o vocabulário das ciências sociais aplicadas. Porque aqueles que praticam as ciências sociais, aqueles que praticam o direito, aqueles que praticam a psicologia, eles conversam e sabem que alguns termos têm um significado que está conceituado dentro da área. Então, Kardec está nessas questões da 489 até o final, que são mais de 30 questões, ele está colocando um princípio, e ele está colocando um nome. Ele coloca que o anjo guardião, o espírito protetor, ou o bom gênio, tá, fazem isso. E a grande questão é quem botou benfeitor espiritual. O benfeitor espiritual é um nome genérico. Ele não faz parte do vocabulário da ciência que Allan Kardec criou, embora ele tenha um significado. Mas o anjo guardião é o termo de bom senso da ciência espírita. Então, toda vez que Allan Kardec se refere ao anjo guardião, ele vai lá na obra principal, que é o Livro dos Espíritos, e ele conceitua esse princípio. Ele está conceituando, e nós estamos estudando esse princípio. É um espírito colocado assim como o João acabou de colocar aqui, é uma leitura da obra. Tá? Então, esse termo benfeitor é errado ou não é errado? Porque a questão é essa: é errado utilizar o nome benfeitor espiritual? Não se trata aqui de certo ou de errado. O que se trata é que os adeptos do espiritismo de bom senso, tá, deveriam de utilizar os termos da ciência espírita. Agora, se quiserem utilizar outros termos e que tenham o mesmo significado, podem utilizar, cada um é livre para fazer o que quiser, mas pode gerar ambiguidade, porque essas palavras são aplicadas em outro sentido, em outras ciências. Tá? Nós temos autores que falaram do mundo espiritual e não utilizaram os termos de Allan Kardec. Eles criaram os termos dele. O mais correto seria eles terem criado a doutrina deles, não ter pego a doutrina de Allan Kardec e ter tirado ela, tá, da sua essência. Porque não se faz isso com uma ciência, não se faz isso com uma filosofia que tem nome e tem um criador. Tá? Mas algumas perguntas que foram colocadas no site Espiritismo Sul estão ali, tá? Mas o que importa é a gente saber e entender. Claro que o que importa, porque o próprio Allan Kardec diz, numa questão que nós acabamos de ler, que o nome muito pouco importa. Tá? Mas para a gente se relacionar, para nós não fazermos confusão ao amigo que está aí, é o bom senso utilizarmos o termo kardeciano, mas cada um utiliza o termo que quiser. Agora, as pessoas podem entender de forma diferente. E no início do programa, Valmor e eu conversávamos sobre isso. Tá? O que pode gerar ambiguidade? A gente usar termos que são de outras ciências, que são de forma genérica, tá? Na doutrina espírita. Então, era essa a minha parte da resposta. Tranquilo?